realmente é nos trazer exemplos de humildade, de caridade, de benevolência, de simplicidade e de amor ao próximo. Falar dele é resumir isso tudo, porque ele foi exatamente tudo isso naquela sua minúscula figura física, mas que deixou para nós um legado não só de informações através da literatura, mas deixou também um legado através da sua exemplificação. Então Chico Xavier também nos faz lembrar muito quando ele dizia que quero desencarnar no momento em que os brasileiros estiverem bem felizes, porque aí não vão notar tanto a minha partida. E como agora estamos vivenciando também um momento de Copa do Mundo, vamos falar de Chico Xavier. E falar de Chico Xavier, quando nós temos uma literatura enorme sobre Chico Xavier. Temos livros, uma imensidão de livros. E escolhemos um, lendo, obviamente, pesquisando na grande maioria deles, mas tiramos um, porque achamos nele informações para nós riquíssimas. Riquíssimas porque todas as informações contidas nesse livro vieram através da espiritualidade. Vieram através do convívio de um grande amigo de Chico Xavier, que conviveu com ele por mais de 50 anos, Arnaldo Rocha. Quem era Arnaldo Rocha? Arnaldo Rocha era o marido de Irma de Castro Rocha, a nossa querida Meimei. Então, Arnaldo Rocha, através desse livro, que todo mundo sabe que eu gosto de trazer os livros, né? Para mostrar para vocês, para incentivar. Através desse livro, Chico, Diálogos e Recordações, que foi feito uma entrevista com esse espírita Carlos Alberto Braga Costa. Através desse livro nós nos baseamos para conhecer o Chico mais de perto, para conhecer o Chico médium, para conhecer o Chico que se preparou na espiritualidade para estar aqui conosco no século XX. Então, nós vamos discorrer um pouquinho, que todos nós vimos o filme sobre Chico, né? Então, muitos detalhes nós não vamos aprofundar, porque certamente muitos de vocês assistiram o filme sobre Chico Xavier. Mas nós vamos falar um pouquinho no homem do século XX, antes de entrarmos propriamente dito naquele âmbito que mais nos interessa, que é a mediunidade de Chico Xavier. Porque todos nós somos médios, ou ostensivos ou não ostensivos. Mas como diz Kardec, todos nós somos médios na proporção em que todos nós somos influenciados pelos espíritos, ostensivamente ou não ostensivamente. Então nós vamos conhecer um pouco desse homem do século XX. O seu nascimento. Chico Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910 e recebeu o nome de Francisco Cândido Xavier, filho de João Xavier e Maria João de Deus. Então esse foi o seu nascimento, sua origem, né? Mas será que Chico veio para essa origem tão simples, tão ainda humilde, com tantas dificuldades para vivenciar? Por que será que Chico veio? Quem era Maria João de Deus? Isso nós vamos saber ao longo da nossa trajetória. No nascimento do Chico, nós vamos ver a infância dele. Como foi a infância de Chico? Órfão de mãe aos 5 anos de idade. Foi para a casa da madrinha, onde passou por grandes sofrimentos. Quem viu o filme até lembra que ele tinha a barriguinha toda marcada de dentes de garfo, porque ela tinha um filho, e esse filho disputava com Chico as atenções dadas pela mãe ao afilhado, ao Chico.
Dona Rita. Posteriormente, após o segundo casamento do pai, ele foi criado pela madrasta. Chico, aos 5 anos, já se encontrava com a mãe. E a mãe lhe dizia que ia mandar alguém para cuidar deles. Então, cada filho o pai colocou na casa de uma pessoa, de um parente, de uma tia, de uma madrinha. E logo que ele casou-se com a segunda mulher, a Cidália, ela pediu que ele arrebanhasse todas as crianças, que ela queria cuidar de todos os filhos dele. E Chico foi o último que chegou para ser cuidado pela Cidália, daquela maneira que nós já falamos anteriormente. E ele foi obrigado a trabalhar desde cedo, porque com a idade que tinha, idade escolar, não tinha condições dela mandar nenhuma das crianças para a escola, pelo problema financeiro de custear livros, custear uniforme, material específico. Então, o que ela sugere? Eram 3 meninos. O que ela sugere? Que eles façam uma horta em casa. Os 2 mais velhos se encarregariam do tratamento da horta, da plantação, do regar, do colher. E Chico ficaria encarregado de vender a colheita ali pelas redondezas, em todos os lugares que ele conhecia. Então saía Chico com aquela cesta pesada para vender a colheita que havia sido realizada pelos irmãos mais velhos. Ainda na infância, ele foi trabalhar numa fábrica de tecido. E nessa fábrica de tecido ele sofria muito, porque ele tinha muito problema respiratório. E aquele pelinho que saía, aquele algodão que saía dos tecidos, incomodava muito ao Chico. E ele então, a partir dali, teve que sair e foi trabalhar num armazém. Num armazém que nós vamos ver depois o que de interessante acontecia nesse armazém. O médium do século XX. Como, né? Quando e como tudo aconteceu. Aí nós vamos ver o armazém. O armazém está embutido aqui nesse item. Quando e como tudo começou? Chico era católico, família católica. Ele tinha um padre, o padre Sebastião, que era seu confessor. Então Chico venerava a Igreja Católica. Tinha na igreja como se fosse a própria mãe dele, e aquele padre era o seu confessor. Mas, em 1927, quando tinha 17 anos, a irmã de Chico teve um problema seríssimo, e Chico teve, com um dos recursos que lhe coube na época, ele foi levado a um centro espírita, né? Através do casal Perácio. Ele levou a irmã, e lá então a irmã tinha um processo de zoantropia, né? Nós médios sabemos que o espírito toma forma de animal na manifestação em que se processa. E Chico então, levando a irmã, a senhora que dirigia os trabalhos disse para ele: pega esse lápis e papel. E ali naquele instante Chico psicografa a primeira mensagem dele, 1927. No final de 16 páginas psicografadas, ele explica que ele não entendia nada, simplesmente ele sentiu que o braço saiu dele, como se o braço estivesse fora dele e alguém direcionasse aquele braço, e foi escrevendo 16 páginas, assinado um amigo espiritual. Bom, ali começa então a trajetória de Chico. Mas isso já havia começado muito antes de se processar ostensivamente. Aos 4 anos de idade, pai e mãe discutiam em casa, porque o pai trouxeram uma notícia da vizinhança dizendo que a vizinha tinha abortado o bebê. Aí Chico, criança, né? Presta atenção, todo mundo sabe. E Chico então, aquilo vem para Chico e ele diz: não, foi um processo de nidação. Aí pai e mãe, né? Nós sabemos que a nidação é quando o óvulo já está fecundado e vai para o útero para se fixar no útero. Então a vizinhança dizia que tinha sido um aborto. E aí a espiritualidade diz para ele que tinha sido um problema de nidação. Pai e mãe não sabiam o que era aquilo. O menino está ficando maluco,
palavra que nem a gente entende, nem sabe o que quer dizer. Então, já aos 4 anos, além disso, Chico dava lições do Evangelho. Lições, explicava conteúdos do Evangelho. E aí o tempo foi passando, e aos 12 anos de idade, no grupo escolar, Chico ganha um prêmio da melhor redação. E aí os colegas, não, mas não foi ele, foi alguém que ditou para ele. Então a professora faz uma experiência. No mesmo momento, chama Chico ao quadro e manda Chico escrever sobre determinado assunto dado por ela. E Chico recebe toda a intuição e vai escrevendo a redação. Então isso já eram sinais da mediunidade do Chico. Isso é bom para a gente ir observando, né? Que a mediunidade vai se processando ao longo da trajetória, não ao longo da trajetória somente dessa encarnação. Isso é um processo contínuo através da esteira dos tempos, que é a base do que nós queremos demonstrar hoje a vocês através desse estudo e dessa pesquisa. Mas Chico, com 12 anos, apresenta, e aos 17 anos levando a irmã para o tratamento espiritual, como nós já adiantamos anteriormente, que ali começa ostensivamente a mediunidade de psicografia de Chico Xavier. A conversa com Isabel de Aragão. Chico estava no quarto, ajoelhado, fazendo as suas orações, quando de repente o quarto fica todo iluminado, azulado, e é uma senhora que aparece para ele e diz para ele, Isabel de Aragão, aquela que foi casada com o rei Diniz, e ela diz para ele, você terá que ajudar os pobres, você terá que dividir tudo que você tem com os pobres. Mas ele diz, mas eu não tenho nem para mim, como vou dividir para os pobres? Momento chegará em que você terá condições de dividir, porque essa é a sua missão. E aí ela desaparece. 2 dias depois, Isabel aparece 2 dias depois da primeira manifestação ostensiva através da psicografia. Mas 2 dias depois aparece o padre Fernão Mendes, que foi confessor. Então diz para ele que lá nos meados do século XIV, ele foi confessor da rainha Isabel de Aragão. E que ela mandava ele reafirmar da necessidade de Chico fazer a caridade e dividir pães. E ele diz, mas eu não tenho pão nem para mim, como eu vou dividir? No dia seguinte, ele com a irmã apanham um cestinho com 8 pães e vão para um local distante, e aí começa a trajetória dele de dividir o que tinha, mesmo em pedacinhos, todos aqueles que estavam ali, famintos de algum tipo de comida. Chico distribui o primeiro pão, e nós sabemos a história de Isabel de Aragão, né? Que ela estava com um avental, como se fosse um cesto, cheio de pães para distribuir, e o marido não queria que ela fizesse aquilo, e quando ele disse, então abra que eu quero ver, eram rosas. Então, a partir dali, a grande ligação com Chico, de Chico com Isabel de Aragão. E aí, nós vamos